Do pai, vamos agora para a resolução do terceiro exercício, tá? Nessa atividade, qual que é a diferença da forma como essa força está sendo aplicada em relação ao exercício anterior que nós fizemos? Observe que no exercício da videoaula anterior, essas forças aqui, ó, eram forças totalmente pontuais, eram como se fossem pessoas em cima de uma determinada laje. Mas nesse caso aqui, eu tenho uma força que é chamada de força distribuída. E é como se eu tivesse uma parede inteira fazendo força sobre essa viga. Primeira coisa que vocês precisam entender e interpretar é essa simbologia aqui, ó. 10 newtons metro. O que significa isso? Significa que a cada 1 metro da viga, essa parede está exercendo uma força de 10 newtons. Quando eu olho para essa viga, repara comigo que ela tem 5 metros. Então, se a cada 1 metro ela exerce uma força de 10 newtons, em 5 metros, ela vai exercer uma força de 50 newtons. E aí anota aí no resumo de vocês, pessoal, que o primeiro passo para você resolver esse tipo de estrutura, que a minha força está distribuída, é você transformar essa força distribuída em uma única força pontual. O que eu estou dizendo? Que os 10 newtons metro que está distribuído vira uma força só de 50 newtons. E aí você deve estar se perguntando, professor, onde que eu coloco essa uma força de 50 newtons? Pessoal, sempre no centro de gravidade dessa figura, sempre no ponto de equilíbrio. Por exemplo, essa força distribuída, ela é um retângulo. Perceberam isso comigo? Como ela é um retângulo, se você pegar qualquer retângulo aqui, ó, o ponto de equilíbrio desse retângulo é o centro dele. Então você vai trocar essa força colocando ela no centro. Se eu tenho aqui 5 metros, eu vou trocar isso aqui por uma única força bem no meio dela aqui, ó. E vai ficar uma força de 50 newtons com 2,5 metros para cá e com 2,5 metros para cá. Só isso, tá? Isso aqui virou isso daqui. E agora vocês não podem esquecer do nosso objetivo. Como esse ponto aqui é um ponto móvel, eu tenho aqui, eu vou chamar esse ponto de A, eu tenho o meu AY, só uma força agindo sobre ele. Toda vez que vocês enxergarem esse triângulo, que é um ponto que a gente chama de ponto fixo, eu tenho uma força agindo sobre ele aqui, que eu vou chamar de BY, e uma outra força aqui, que eu vou chamar de BX. E o nosso exercício vai acabar quando eu determinar quem é o AY, quem é o AX e quem é essa força BY. Números muito importantes para que a gente possa dimensionar qualquer tipo de sistema. E aqui, pessoal, é BX. Vamos pegar o mais fácil? O nosso BX equivale zero, porque eu só tenho uma força atuando aqui, ó. Essa força está em pé. Eu não tenho nenhuma força deitada, ó, para eu ter que ter alguma coisa segurando ela. Então, meu BX é zero. Eu expliquei isso melhor para vocês na videoaula número 1. Para descobrir, pessoal, o AY e o BY, presta atenção no detalhe. Vocês podem fazer por teoria, sim, que diz o seguinte, que o somatório dos momentos tem que ser zero e o somatório das forças em X, em I e X, e do somatório das forças em Y necessitam ser iguais a zero. Mas nesse caso, que a força está concentrada sempre na metade da viga, não tem necessidade nenhuma de utilizar conta, dá para fazer por lógica. Os 50 newtons, que é força única, precisa ser distribuído metade para esse lado e precisa ser distribuído metade para esse lado. Conclusão, o AY é 25 newtons e o BY também é 25 newtons. Pronto, ó. Acabou. Certo, galera? Espero que vocês tenham entendido. E antes de eu finalizar essa videoaula com vocês, deixa eu só dar uma outra dica que vai facilitar lá na frente. Quem não quiser ficar fazendo essa regra de 3, ó,
a cada 1 metro tem 10 newtons, em 5 metros tem 50 newtons, pode simplesmente calcular a área desse retângulo. Repara que aqui, ó, a área de um retângulo não é base vezes altura. Base vezes altura. Observem que a base é esse comprimento todo da viga de 5 metros. E a nossa altura é essa força aqui, ó, que está sendo exercida, que é 10 newtons metro. E se você fizer 10 vezes 5, você vai chegar nos mesmos 50 que eu encontrei, tá bom? Então aqui você não precisa fazer por lógica. Lembra que é importante você determinar o valor da área do retângulo? Porque vai aparecer alguns exercícios, como por exemplo aqui, ó, que eu vou precisar trocar essa força toda por uma única força. E aí essa força ela já não é exatamente o mesmo tempo todas, ela vai diminuindo esse valor. Aí não dá para você falar, em 1 metro eu tenho 15 newtons, em 10 eu terei quanto? Aí a gente vai precisar calcular a área do triângulo, tá? Então que esse conceito tenha ficado bem claro para todos vocês. Um beijo, rapaziada!